Boa noite, querido irmão, graça e paz. Mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui conosco, mesmo que de forma virtual. E o meu desejo nessa noite é que, a partir desse instante, o teu coração ele seja verdadeiramente cheio da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Que o teu lar, o local que onde você está agora, seja verdadeiramente inundado da presença do Senhor e que nesta noite juntos prestemos culto a Ele em um só Espírito. Te convido nesse momento a juntar os seus e vamos juntos à presença de Deus em oração. Bendito e amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Nosso primeiro sentimento, Pai, é de gratidão, Pai. Gratidão pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai, com o teu povo. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que ainda há de fazer, por quem Tu és, Pai. Nessa noite, Pai, quero Te pedir primeiro também, Pai, que o Senhor esteja visitando nossos corações, Pai, que o Senhor esteja sondando os nossos corações e que venha perdoar os nossos pecados, purificar-nos, Pai, para render-Te culto. Por favor, Pai, transforma tudo o que precisa ser transformado dentro de nós, Pai, e nos conduze, Pai, que Teu Santo Espírito, Pai, esteja presente aqui, Pai, que verdadeiramente Te adoremos em espírito e em verdade. Aceita o nosso culto, Pai, como oferta de amor no Teu altar, Pai. Glorifica o Teu nome, Pai, fala aos nossos corações, Deus, que possamos, mediante todas as vozes que tentam falar ao nosso coração, que estejamos atentos tão somente à Tua, Pai, que tudo aquilo que se intente levantar seja jogado por terra no nome santo de Jesus, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Pai. É no nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos começar adorando, louvando ao nosso Deus, a Santo, Santo, poderoso Deus, aquele que há de vir, aquele que era, que há de vir, ao Deus da glória. Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus na glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, és o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir.
Irmãos, convido a fazermos juntos a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 8. Leremos do versículo 35 ao 39, aí projetado na sua tela também. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a gente vê aí uma lista de experiências, de situações que não podem nos afastar do amor de Deus em Cristo por nós. E essa lista, né, irmãos, não é baseada numa teoria de Paulo. Ele mesmo é uma testemunha pessoal daquilo, de ter passado por aquilo, ter sobrevivido e emergido de forma triunfante em relação a tudo isso. É importante lembrarmos, até tem tudo a ver com a questão das nossas divisas, das missões nacionais, que até nesse versículo 35, né, fica claro que não é do nosso amor por ele, mas é o amor dele, de Deus por nós. É a nossa divisa lá em 1 João 4,19 também, que nos diz isso. Ele nos amou, por isso nós amamos. Irmãos, novamente queria convidá-los a louvarmos a Deus agora e meditando nessa certeza de que absolutamente nada, desde o início até o fim das nossas vidas, é capaz de nos separar desse amor dele. Que louvemos ao Senhor com essa certeza, declarando também que no poder desse amor, todas as fraquezas que existem em nós podem ser vencidas. Meus dias viverei no poder do teu amor, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos. Aqui vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas.
atrai-me, ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quero convidar o nosso irmão aqui, Bruno, para estar conduzindo com a gente agora esse momento de oração. Amém. Oremos a Deus. Senhor maravilhoso, ó Deus, a Ti direciono a minha oração nesta noite, ó Deus. Pai, eu quero Te engrandecer antes de qualquer outra coisa, Senhor. Quero manifestar aqui, Deus, o meu reconhecimento, Pai, pelo Teu tão grande poder, Senhor. Porque qualquer coisa que a gente observe ao nosso redor não pode se comparar a Ti, ó Deus. A Tua grandeza, a Tua magnitude, Senhor. Porque Tu és o Deus que tem atributos, Senhor, que nenhum outro ser nesse universo tem, Senhor. Por isso Tu és um Deus único, um Deus maravilhoso, um Deus que não tem limites, Senhor. Um Deus que não tem início e que não tem fim. Oh, Pai, muito obrigado, Deus. Eu quero Te agradecer pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui, todos aqueles que estão assistindo a este culto, Pai. Que o Senhor possa, Deus, ir de encontro, Senhor, a cada necessidade nessa noite, ó Deus. Que nesse momento que cada um estiver participando desse culto a Ti, Pai, que o Senhor possa visitar cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa tocá-los de uma maneira especial, Senhor. Oh, Pai, que eles possam perceber que Tu estás perto, Senhor. Que ainda que não sintamos nada, Senhor, o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor prometeu que estaria, ó Deus. E nós cremos na Tua palavra, Deus, que é a verdade, Senhor, revelada a nós. Deus, eu quero colocar diante do Teu altar, Pai, a necessidade de cada um aqui, Pai, de cada uma de nossas famílias, Senhor. Tu sabes que temos passado tempos difíceis, Pai, tempos complicados em todos os sentidos, Senhor. Temos passado tempos difíceis politicamente, tempos difíceis no que diz respeito à saúde pública, Senhor. Pai, são tantos problemas que nos cercam, Pai. E nós temos a segurança de um Deus que pode todas as coisas, do Deus dos impossíveis, Senhor. E é por isso que nós recorremos a Ti, Senhor. A nossa esperança está depositada no Teu altar, Senhor. No Teu braço forte, Senhor, porque nós sabemos que qualquer outra coisa que a gente deposite a nossa confiança irá falhar, Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas nas quais a gente possa colocar a nossa confiança, Pai, e Tu és o único que não perece, Pai, Tu és o único que existiu desde sempre, Senhor. Por isso eu Te peço que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade, Pai, venha de encontro aos nossos pedidos, Pai, e que seja realizada a Tua vontade na nossa vida, Deus. Pai, que por mais que a gente deseje alguma coisa, Pai, que a Sua vontade seja feita, Pai, e não a nossa. Porque ainda que
a princípio a gente não perceba o quanto é boa a tua vontade, Pai. O Senhor que vê todas as coisas, que vê o início e o fim, sabe que a sua própria vontade é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Que nós possamos ter, Pai, essa paciência, Pai, essa paz de aguardar que a tua vontade seja feita, para que lá na frente nós possamos perceber o quão maravilhoso tu és, porque tudo já estava de acordo com a tua vontade, tudo já estava planejado, Pai, no teu pensamento, e a tua palavra revela que os teus pensamentos são maiores do que os nossos, Senhor. Faz-nos aprender, Pai, a obedecer à tua vontade, Pai, porque assim nós seremos bem-aventurados, Senhor. Amém. Pai, que nesta noite o Senhor se agrade do culto que estamos prestando a Ti, Pai. Que o Senhor se agrade do louvor que está saindo do nosso coração em primeiro lugar, Pai. Porque ainda que os louvores desafinem, Pai, ainda que os instrumentos não estejam de acordo com o que as outras pessoas acham que é o perfeito, que é o correto, Pai, mas que aquilo que emana do nosso coração nessa noite, o Senhor possa receber no Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa ser engrandecido pelo louvor que sai do nosso coração e não só o louvor da nossa boca, Senhor. Continua conosco nesse lugar, Pai. Alegra-te, Senhor, das palavras que estão sendo ditas aqui, Pai. Que pessoas sejam alcançadas pela palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Que seu Espírito Santo possa conduzir essa palavra ao coração de cada um que vai ouvir, Senhor. E que essa palavra não volte vazia, mas frutifique onde quer que ela vá, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. É comum às vezes nós sentirmos medo. O incomum é quando nós ficamos no medo ou somos medrosos. Um crente não pode ser medroso, ele pode sentir medo, porque esse sentimento ele chega e ele passa, mas não pode ficar no medo. O que nós podemos ficar é a cada dia na presença de Deus, na presença de Jesus, para poder declarar que nada temeremos, porque sabemos com quem nós estamos. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, glórias a Deus, brilhará. Sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que eu vou fazer? Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor, porque circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu
Deus não falhará. Seu amor, glórias a Deus, brilhará. Sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar no meu Deus. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor, porque nós estamos seguros neles. Nós vamos preparar nesse momento para ouvir a mensagem. Pastor Lúcio está aqui conosco, vai estar ministrando a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Boa noite, queridos. Meu desejo é que nesta noite, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sendo de forma abundante derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Que esse tempo de culto, de celebração na presença do Senhor, você apenas não está assistindo uma televisão ou vendo uma programação através do seu celular, ou quem sabe através da tela do seu computador. Você nesse instante está participando de um culto ao Senhor. Você nesse momento está com o povo de Deus na presença do Deus Altíssimo para celebrar, para engrandecer, para exaltar ao Senhor. E o desejo do nosso coração é que esse tempo que Deus tem te dado, na presença dEle, possa ser algo transformador, algo que seja marcante na sua vida, que você possa perceber claramente aquilo que é a grandiosidade do agir de Deus, da presença de Deus sobre a sua vida. Nós estamos nos últimos domingos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar você a acompanhar-nos na leitura que faremos. No capítulo 2 do livro dos Atos, nós estaremos meditando na segunda parte deste capítulo, a partir do verso de número 14. Você que tem Bíblia e pode conosco abrir ou acessar a palavra de Deus nessa hora, eu quero te convidar a fazer isso. Nós leremos apenas os primeiros versos desta unidade, e depois nós estaremos dando continuidade ao estudo dos demais textos até o verso de número 41. Então nós leremos os versos 14, 15 e 16. E depois estaremos dando continuidade ao estudo do texto que se segue. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Que o Senhor faça-nos nesta manhã compreendedores da sua, nesta noite, compreendedores da sua palavra. Amém.
Eu quero começar olhando para esse texto a partir daquilo que nós encontramos neste momento. O texto imediatamente anterior àquele que nós acabamos de ler fala sobre aquilo que é o derramar do Espírito sobre a igreja. Haviam 120 pessoas reunidas no cenáculo e eles estavam ali por ordem de Jesus. Jesus disse que eles não poderiam sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E ali acontece algo sobrenatural. Vem sobre eles um vento impetuoso que enche aquele lugar. A seguir acontece uma segunda coisa que começa a se distribuir sobre eles, línguas como que de fogo. E era algo extraordinário, porque aqueles homens que estavam até então cheios de temor, de medo, insegurança, eles começam agora a falar com todo mundo. Até então eles estavam escondidos naquele cenáculo, agora eles saíam pela cidade, e eles saíam no meio daquela festa, que era uma festa especial, que é chamada Festa das Cabanas, as 7 semanas, e aquele dia que era o primeiro dia depois das 7 semanas, que era o dia de Pentecostes, ou 50º dia, e eles saíram ali e começaram a falar, e haviam pessoas de vários lugares que tinham ido até Jerusalém para celebrarem aquela festa, e eles estavam ali reunidos e eles ouviam aqueles homens pregar e eles escutavam na sua própria língua aquilo que era a manifestação, a proclamação das grandezas de Deus, das maravilhas do Senhor. E naquele momento, a multidão começa a achar tudo muito estranho, porque 120 pessoas falando ao mesmo tempo, e falando em vários idiomas, em várias línguas, e todas as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. E aí Pedro levanta-se naquele instante e diz a Bíblia que de forma audível, de forte voz, ele fala àquela multidão e começa a dizer a eles: olha, nós não estamos embriagados. Aquilo que vocês estão vendo não é embriaguez. Aquilo que vocês estão presenciando não tem a ver com pessoas que estão sem fazer nada, que 9 horas da manhã já estejam embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é que cumpre-se neste momento a profecia dada pelo Senhor através de Joel. E naquele momento Pedro começa a falar, mas ele não vai direcionar-se para aquilo que é o evento. Ele utiliza o evento para proclamar a palavra. Ele não vai fixar-se naquilo que é essa visitação sobrenatural do Senhor, mas ele vai fixar-se de fato naquilo que é a proclamação da palavra. O milagre pode atrair multidões, mas não transforma o coração. O milagre abre portas para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Há um autor chamado Loren Cunningham, fundador da chamada Jocum, Jovens com a Missão, que ele dizia o seguinte: os milagres não formam caráter. O fato de você ver milagres, manifestações sobrenaturais de Deus, não transformará a sua vida. E o que Pedro gostaria de ver naquele momento era muito mais do que simplesmente um discurso, ou uma apresentação, ou um esclarecimento sobre o milagre, ou aquela manifestação sobrenatural de Deus. Ele queria ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo transformadas. Por isso que Pedro levantou e começou a pregar uma mensagem eminentemente bíblica. A primeira coisa que Pedro fez foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário era o cumprimento da profecia de Joel. Os discípulos não estavam dominados pelo vinho, mas apenas e tão somente cheios do Espírito Santo. A ênfase jamais foi o milagre ou as demonstrações sobrenaturais do Senhor na vida da igreja. A ênfase sempre era a palavra. A ênfase na igreja nunca foram os milagres. A ênfase de Jesus nunca foi aquilo que eram os milagres, sempre foi a palavra, a pregação do Evangelho. E a profecia que foi dita pelo Espírito, que seria derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne, isso em termos qualitativos e não em termos quantitativos. Ou seja, ele estava dizendo que todas as pessoas
que recebessem Jesus estariam sendo cheias do Espírito Santo. Ele não estava dizendo que em todas as pessoas, ou em todos os lugares, todas as pessoas, quer quisessem, quer não, receberiam o Espírito. E isso ele estava falando de forma qualitativa. O que é que ele estava dizendo com isso? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Era qualitativamente, ou seja, não haveria mais discriminação ou barreiras entre pessoas ou sexo, filhos e filhas. Não haveria mais barreiras etárias, eram jovens e velhos. Não haveria mais barreiras sociais, servos e servas receberiam daquilo que era a promessa do Senhor. A profecia de Joel teve o cumprimento no Pentecostes, mas ele também aponta para a parousia. Ele não se detém no Pentecostes, por isso que os versos 19 e 20 de Atos relatam o seguinte: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A manifestação do Espírito leva-nos à compreensão de que Jesus Cristo um dia haverá de voltar e a igreja dele precisa estar preparada para esta volta. Além disso, esse profeta identifica o derramamento do Espírito como um evento salvador. A Bíblia vai dizer lá em Atos 1:8 que Deus haverá de derramar do seu poder para sermos testemunhas. A palavra de Deus demonstra claramente de que o revestir do Espírito Santo é para a proclamação da palavra. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia indicava que essa chegada do Espírito era para a proclamação da palavra, para a salvação do perdido e daquilo que era o testemunho da igreja. Mas o que é que ocorre neste sermão de Pedro? Qual o seu conteúdo? Em primeiro lugar, uma pregação cristocêntrica na sua essência. A mensagem de Pedro versou sobre a pessoa de Cristo e sua obra. E quando a gente olha para isso, Pedro fez questão de destrinchar aquilo que era a obra de Cristo. Ele começa no verso 22 falando daquilo que era a vida de Cristo. Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus, que viveu no meio daquelas pessoas de forma extraordinária, realizando milagres grandiosos, e que a sua vida e a sua obra eram realidades conhecidas por todos. Depois ele passa para a morte de Cristo, que a cruz não foi um acidente, mas era parte do plano eterno de Deus. Há um estudioso chamado Frank Steg, que ele diz o seguinte: isso não significa que Jesus buscou a morte, ou que o Pai desejou que os homens crucificassem Jesus, mas sim que ao fazer a escolha para redimir os pecadores, foi previsto o quanto isso custaria. Aqui está a colocação: a cruz não foi uma derrota para Jesus, mas foi a sua exaltação. Jesus marchou para a cruz como um rei que caminha para receber a coroa. Ele não foi em direção à cruz como alguém que estava sendo derrotado, mas como alguém que estava sendo vitorioso. Foi na cruz que Jesus Cristo conquistou redenção para nós, desbaratou as hostes do inferno e pisou a cabeça da serpente chamado Satanás. Na cruz do Calvário, ele simplesmente despojou toda a autoridade do mal e do maligno e se fez Senhor sobre todas as coisas. Foi na cruz que Jesus Cristo
trouxe para nós aquilo que era a redenção que ele havia prometido. É na cruz que os nossos pecados são pagos, é na cruz que toda iniquidade é destruída, é na cruz que todo o poder do maligno é envergonhado, é retirado e é anulado. É na cruz do Calvário que toda maldição é posta por terra, para que a bênção do Senhor nos alcance. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu, e é bom que a gente saiba disso. Jesus não foi crucificado porque os judeus o entregaram a Pilatos. Não foi crucificado porque Pilatos o sentenciou. Ele não foi crucificado porque os soldados o prenderam, o açoitaram, colocaram a coroa de espinhos, o pregaram na cruz. Jesus Cristo foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 3. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus foi uma oferta pelo pecado. Deus o deu pelo nosso pecado. Como antigamente cantava-se um hino que dizia: por fora madeiro, por dentro os meus pecados. Conta-se a história de um missionário que trabalhava entre os índios e passou grande parte contando aquilo, evangelizando aqueles índios. Uma bela noite, ele estava projetando slides, e naquela projeção de slides ele apresentou ali Jesus Cristo crucificado, e disse que o índio saiu lá da audiência, chegou no lugar onde estava sendo projetado aquele slide e disse: esse lugar não é seu, esse lugar é meu. O Senhor não pode estar aí, eu é quem deveria estar aí. Jesus Cristo, ele morreu como oferta pelo nosso pecado. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelo nosso pecado. João capítulo 10, verso 18 vai dizer: ninguém a tira de mim, falando da própria vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. De Jesus tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem ou esta autoridade recebi do meu Pai. Foi na cruz que Deus provou da forma mais eloquente seu amor por nós e seu completo e total repúdio ao pecado. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Havia um velho pastor que eu tive a oportunidade de escutá-lo pregar muitas vezes, que ele dizia o seguinte: depois da morte de Cristo você não pode pedir que Deus o ame mais, porque não existe maior prova de amor do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Você não pode orar por mais amor de Deus por você, porque Ele já mostrou todo o seu amor através da morte de cruz. Além disso, Pedro fala da ressurreição, dos versos 24 a 32. Nós não adoramos um Cristo morto, mas um Jesus vitorioso, que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. A ressurreição é a comprovação de que aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi um martírio, não foi alguém que morreu por uma causa, mas era o Deus vivo, encarnado, que ofereceu-se no nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Pedro ele é tão específico na questão da ressurreição, que ele cita a profecia de Davi para evidenciar a realidade insofismável daquilo que era a ressurreição de Jesus. Pedro confirma a ressurreição de Jesus Cristo a partir do fundamentado no Salmo 16, versos de 8 a 11. E ele vai dizer, olha, Davi não poderia estar falando sobre si mesmo quando cita isso, porque Deus não deixaria na morte, nem permitiria que o seu santo visse a corrupção. E aí ele vai argumentar, olha, Davi morreu, foi sepultado, seu túmulo está aqui entre nós em Jerusalém. Obviamente, Davi se referia ao seu descendente, ou seja, estava fazendo referência à ressurreição de Cristo. Warren Wiersbe diz o seguinte: Pedro deu 4 provas da ressurreição de Cristo. Primeiro, a pessoa de Cristo.
a sua ação, o seu poder e as manifestações da sua autoridade. Depois ele usa a profecia bíblica a partir de Davi. Depois ele usa o testemunho dos cristãos. E por fim ele vai mostrar que a presença do Espírito Santo demonstra que Cristo está vivo. Em quarto lugar, ele exalta a Cristo nos versos 33 a 35. Ao consumar sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho em todo o mundo a toda criatura. Depois, voltou para o céu, entrou na glória, foi recebido apoteoticamente pelos anjos e assentou-se à destra do Pai, para governar a igreja, intercedendo em seu favor e revestindo-a com o poder do seu Espírito. Jesus reina, Ele está no trono do universo e Ele voltará gloriosamente. E por fim, Pedro vai demonstrar isso no verso 36, ele vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da história. Ele vai demonstrar isso de maneira clara, declarando que, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele tem o senhorio da história, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor da igreja. Diante dele, diz o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda autoridade e poder está nas suas mãos. Ninguém tem domínio maior do que Ele. Ele não é apenas rei, mas Ele é rei dos reis. Os reinos humanos passam. Os reis humanos, eles caem. Os reis humanos perecem. Mas o Rei dos reis, Jesus, Ele permanece para todo sempre, o seu reino também. Ele reina em todas as coisas e todas elas estão debaixo dos seus pés. Jesus reina. E essa era a mensagem que eles estavam pregando. Além disso, ela mostra essa mensagem, que era a eficácia do propósito do que ele estava pregando. Nós podemos perceber no verso 37, que a pregação de Pedro como que explodiu naquele coração, no coração daqueles que ouviam. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? É importante a gente destacar aqui a palavra aflitos, que é uma palavra chamada acolsantes, que significa aquilo que a gente transliterou para acusação. É como ser ferido por algo, é como uma ferroada forte. Era usado para falar ou descrever emoções dolorosas, coisas que machucavam. Aquela mensagem pregada por Pedro, ela feriu o coração daqueles homens. Ela machucou o coração daqueles homens. Aquelas pessoas, 3.000 homens que ouviram aquela mensagem, foram duramente impactados pela palavra. Eles sentiram a dor daquilo que era o poder do Evangelho pregado com sabedoria, com autoridade e com verdade. Pedro, ele foi direto ao ponto. Ele não tentou agradar, ele não tentou amenizar, ele não quis ser agradável às pessoas, ele não quis simplesmente levar as pessoas a aceitarem de qualquer modo o que estava acontecendo. Ele foi extremamente duro na proclamação do Evangelho. Ele falou com toda a autoridade, com toda a verdade, e aquelas pessoas sentiram o peso daquilo que era a palavra de Deus. E é interessante que no verso 23, Pedro chega a dizer o seguinte: Jesus, a quem vós o matastes e o crucificando por mãos iníquas, chamou-os de assassinos, homicidas. Ele não foi doce, ele não trouxe uma palavra com base psicológica, quem sabe, para amenizar a dor de consciência daquelas pessoas. Ele não pregou um sermão que viesse a dar motivação humana àquelas pessoas. Ele pregou uma palavra que foi extremamente dura, mas era verdadeira e transformadora. Ela foi pregada sem medo. E eu quero dizer que é muito fácil a gente pregar, por exemplo, para um grupo de pessoas que nós conhecemos. É fácil a gente pregar para pessoas que estão nos assistindo dominicalmente na igreja,
são amigos, são irmãos, são pessoas amadas. Mas aqui não, Pedro está pregando a pessoas manifestamente hostis, que estavam exalando ódio, como fizeram com Estevão logo depois. Mas mesmo assim ele pregou com ousadia, mesmo correndo risco. Martinho Lutero diz o seguinte, que em todas as gerações haverá a ameaça do Evangelho entrar em eclipse. Todas as vezes que alguém prega o Evangelho, clara e corajosamente, haverá oposição e conflito. Se nós não sofremos oposição e conflito como crentes em Jesus nesse tempo, é que nós não estamos pregando a mensagem como deveríamos. Nós estamos querendo entreter pecadores, nós estamos querendo agradar iníquos, nós estamos querendo satisfazer perdidos. E a nossa missão é falar com autoridade e verdade a mensagem do Evangelho. Precisamos lembrar, como disse Lutero naquele famoso hino, Castelo Forte, se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. A nossa pregação não existe para agradar, mas para transformar, para salvar, para redimir o pecador. A pregação precisa ser direta e confrontadora. Ela precisa gerar agonia e arrependimento. A pregação de Pedro produziu na multidão profunda convicção de pecado. Hoje, a gente percebe que há pouca convicção de pecado na igreja. Estamos insensíveis demais à voz do Espírito. Nossos olhos estão enxutos demais para chorar pelos nossos pecados e pela nossa desobediência. O nosso coração está duro demais para perceber aquilo que é o peso da palavra de Deus inspirada pelo Senhor. E a gente consegue conviver com o pecado como se nada disso pudesse nos ofender ou pudesse ofender a santidade de Deus. Mas em seguida Pedro traz uma pregação também que era clara nas suas exigências. No verso de número 38, o apóstolo vai dizer o seguinte, falando a respeito daquilo que era a pergunta que eles fizeram. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É interessante que antes de falar sobre perdão, Pedro falou sobre culpa. Antes de falar sobre cura, ele falou sobre a doença do pecado. Antes de falar sobre redenção, ele falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, ele mostrou que aqueles que ali estavam perdidos. Antes de pregar o Evangelho, ele falou da lei. Antes de falar sobre salvação, ele mostrou que eles eram pecadores e que precisariam reconhecer os seus pecados e arrepender-se. Pedro se dirigiu a um grupo extremamente religioso. As pessoas que estavam ali foram para uma festa religiosa. E era necessário que pessoas de todos os lugares que tinham se convertido ao judaísmo, aqueles que eram prosélitos, aqueles que viviam em vários lugares no entorno, em outros países, estavam naquele lugar para celebrar a Deus. E eles não estavam ali porque eles eram idólatras, não, eles adoravam o verdadeiro Deus. Eles cultuavam o Deus de Israel, o Yahvé, eles estavam ali buscando o verdadeiro Deus. Mas a palavra de Pedro para eles foi a mesma: arrependei-vos. Por quê? Porque a religiosidade não pode salvar ninguém. Eles precisavam de salvação. Hoje, muitas vezes, a pregação do arrependimento está desaparecendo das nossas igrejas. Precisamos arrepender-nos da nossa falta de arrependimento. A gente precisa dizer às pessoas que o brado de Deus que vem das Escrituras continua o mesmo: arrependei-vos. Foi esta a mensagem de João Batista, foi essa a mensagem de Jesus, foi esta a mensagem dos apóstolos e deve ser essa a mensagem de todo o púlpito que prega a palavra de Deus: arrependei-vos. Hoje nós precisamos de mudanças, e mudanças completas e totais naquilo que é a vida cristã.
nós estamos muito mais próximos do mundo, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, do que daquilo que é a santidade de Deus. Nós queremos mover do Espírito, mas nós não queremos a santidade do Espírito Santo. Nós queremos os milagres de Deus, mas não queremos a santidade do Deus que é santo, santo, santo. Nós queremos aquilo que é a misericórdia de Jesus, mas esquecemos que Ele é como santo de Deus e que nele não se achou pecado. O que Deus espera de nós é que haja arrependimento, que a gente não se conforme com os nossos pecados, com os nossos erros, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, mas que estejamos continuamente buscando ao Senhor e pedindo que Ele nos liberte de toda a expressão e de toda a opressão e de toda a ação do pecado contra nós e contra a nossa vida. Muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é a obra do Senhor. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Eu, quando em vez gosto de assistir pregadores na televisão, e uma das coisas que eu percebo é gente falando sobre libertação, gente que fala sobre libertação de encosto, de mal-olhado, de espírito maligno, e dizem que essas pessoas precisam ser libertas, que elas precisam ir à igreja para que essas coisas deixem de atuar nas suas vidas. O problema com essa pregação é que ela é incompleta. Eu não tenho dúvida de que Jesus liberta. Ele diz claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o grande problema desse tipo de pregação é que ele esquece de dizer a essas pessoas que mais do que tirar o espírito maligno da sua vida, ou afastar um possível encosto que haja, ou cegar um olho grande que esteja na sua direção, o que você precisa de transformação. Você precisa arrepender-se, colocar a sua boca no pó, reconhecer a sua imundícia, o seu pecado, a sua insignificância e buscar aquele que pode lhe salvar. Porque se você não for salvo verdadeiramente, se você não entregar a sua vida a Jesus, toda obra de libertação será mentirosa, porque não há liberdade sem Cristo, não há libertação sem a presença do Espírito. Não há vida liberta no pecado, porque diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se alguém diz a você que você é liberto, porque simplesmente passou debaixo de um manto, ou debaixo de uma rede, ou debaixo de um portal, e você foi liberto, é mentira. Porque a verdadeira libertação está quando Jesus Cristo entra na vida e destrói toda a obra do maligno e do pecado na sua vida. Não há libertação sem Jesus, e não há como viver liberto se Cristo não estiver em nós e a presença do seu Espírito não estiver atuando no nosso viver. E eu quero dizer que, sem arrependimento, o mais virtuoso, o mais nobre, o mais digno, o mais humano entre os seres humanos, não passa de um pecador perdido em direção ao inferno, porque ele precisa reconhecer-se pecador e necessitando da graça salvadora de Cristo. Porque o pecado não é tanto uma questão do que fazemos, é uma questão do que somos. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Essa é a nossa essência. Diferentemente daquilo que falam os pensadores como Jean-Jacques Rousseau, que diz que o coração do homem é bom, não. A Bíblia diz que o coração do homem é aquilo que há de mais corrupto. Diferente do que pode falar John Locke quando diz que o nosso coração é como uma tábua neutra, é mentira, porque o nosso coração inclina-se para o mal. Nós nos inclinamos para fazer aquilo que nós não deveríamos. Além disso, a palavra de Deus nos mostra que essa pregação de Pedro, ela traz consigo uma promessa nos versos 39 e 40, e ela vai dizer-nos o seguinte, nessa promessa específica:
pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Duas promessas são feitas ao arrependido, uma relacionada ao passado e outra a promessa do presente. A do passado é a remissão dos pecados. Quando entregamos a vida a Jesus, os nossos pecados são perdoados. E a do futuro é aquilo que é a dádiva do Espírito Santo. Depois que somos salvos, então podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Primeiro o povo volta para Deus de todo o coração, com choro, com jejum, com lágrimas, um coração rasgado. Depois o Espírito Santo é derramado. A promessa é clara: primeiro arrependimento, depois preenchimento do Espírito Santo. E em quinto lugar, uma pregação vitoriosa quanto aos resultados. Quando há poder na pregação, vidas são salvas. No verso de número 41, vai ser dito o seguinte aqui: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A palavra foi vitoriosa. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões abundantes, não apenas em quantidade, mas também frutos permanentes. Eles não somente nasceram da graça de Jesus, mas viveram e continuaram a crescer na graça de Cristo. O caso do primeiro jovem que nós tivemos aqui na igreja, nós tivemos um rapaz que se decidiu aqui na igreja, que participava do nosso almoço comunitário. E esse jovem, no dia do almoço, ele veio para cá, ele estava vindo de Pernambuco, estava aqui na cidade há pouco tempo, e ele era um usuário, quanto mais, de droga, e aí ele veio ao culto, assistiu o culto, entregou a vida a Jesus, e aí terminou o almoço, ele ficou por aqui. E aí ele chegava para o Caio e dizia: eu posso limpar o jardim? O Caio disse: pode. E aí ele ia limpar o jardim, daqui a pouco ele terminou o jardim e voltava para o Caio e disse: eu poderia varrer aqui na frente? E o Caio disse: mas qual é o problema? Ele disse: eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou cheirar. E eu lembro que eu conversava com ele e dizia exatamente isso: olha, o que entrou na sua vida, aquele que faz parte do seu viver a partir de agora, nunca mais lhe abandonará. A promessa de Deus não é apenas perdoar os nossos atos passados, os nossos pecados anteriormente cometidos. A promessa de Deus é nos dar poder para vencer o pecado agora. É por isso que é necessário que tenhamos muito cuidado quando alguém diz que está em Cristo e não age como nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, ele recebe de Deus poder para vencer o pecado. Ele não vive no pecado. Ele pode até pecar, mas ele não vive no pecado. Essa é a realidade da natureza que Deus nos concede em Cristo Jesus. Poder e autoridade para vencer o pecado. Ao serem convertidos, eles foram batizados, integraram-se à igreja e começaram a perseverar, criaram raízes, amadureceram, fizeram outros discípulos e a igreja tornou-se irresistível ao mundo. Sabe qual é a grande dificuldade do nosso tempo hoje? É manter atualizado o rol de membros de uma igreja. As pessoas entram pela porta da frente e, ao primeiro sinal de crise, buscam a fuga pela porta dos fundos. A igreja se tornou muito mais um túnel do que um abrigo, do que um lugar de acolhida. As pessoas simplesmente vão passando de igreja em igreja, eles vão bebendo em várias fontes, buscam alimentos em diversos pastos, colocam-se sobre o cajado de diversos pastores, tornam-se ovelhas errantes, sem redil, sem referência, sem raízes. Se a gente considerar a igreja de hoje como um conjunto de círculos concêntricos, a gente poderia dizer o seguinte: o primeiro círculo central abrange o núcleo da igreja, as pessoas que frequentam todos os domingos, que estão envolvidos em todos os aspectos da vida da igreja. O próximo círculo representa aqueles que apresentam uma certa regularidade na frequência aos cultos.
Podemos vê-lo uma vez ou outra participando de alguma outra atividade além dos cultos dominicais ou matinais do domingo. O terceiro nível apresenta aqueles que aparecem no Natal, na Páscoa, talvez no culto fúnebre, quem sabe numa programação especial. Sabe qual é o problema? É que aqueles dois círculos mais externos, eles estão negando o Pentecostes. Porque quando foi derramado o Espírito, foi derramado sobre todos. O mesmo poder que foi derramado sobre aqueles que se envolvem, que participam, que se dedicam, que se entregam, que se colocam à disposição do Senhor para a sua obra, esse mesmo Espírito foi derramado sobre todas as pessoas. Você tem a mesma graça, você tem a mesma autoridade, você tem o mesmo poder. Deus lhe deu a mesma capacidade, Deus lhe encheu de dons, mas o grande problema é que muitas e muitas vezes nós estamos vendo pessoas que foram receptáculos daquilo que é a bênção da graça do Espírito Santo de Deus na vida e vivem uma vida desgraçada, porque não utilizam desta vida para aquilo que Deus a preparou. Nesta noite eu quero desafiar você a olhar para aquilo que Jesus fez, olhar para aquilo que é a obra de Cristo e fazer daquilo que Ele fez aquilo que é a sua regra de vida. A Bíblia vai mostrar-nos o seguinte, John Stott, concluindo a sua reflexão sobre este capítulo, ele vai dizer o seguinte sobre Jesus e sobre a sua vida. Ele era um homem, mas a sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Mas ele foi um homem, 100% homem. Ele foi morto por mãos iníquas, mas isso aconteceu porque ele viveu segundo o propósito de Deus. Ele ressurgiu dos mortos, como previram os profetas e testemunharam os apóstolos. Ele foi elevado à destra de Deus e lá derramou o seu Espírito. Ele oferece o perdão e o Espírito a todos os que se arrependem, creem e são batizados. Ele os acrescenta à sua nova comunidade. Deus, ele não faz uma obra irresponsável. Ele não tira você das trevas para a maravilhosa luz e deixa você solto, sozinho, abandonado. Aqueles que ali estavam receberam da ação do Espírito de Deus, se arrependeram dos seus pecados e foram congregados à família de Deus. Não existe igreja, vida cristã sem igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Quem prega um cristianismo que exclui igreja não prega a palavra. Quem vive um cristianismo que exclui dedicação, que exclui envolvimento, que exclui entrega, renúncia em prol do reino de Deus e da sua igreja, não vive o cristianismo bíblico. A palavra de Deus nos ensina a sermos uma comunidade do Senhor. Eles eram apenas 120, foram agregados 3.000 pessoas naquele dia, mas foram agregados. Eles foram batizados, eles se tornaram membros daquela igreja, eles passaram a ser parte daquele corpo. E eles não foram apenas ouvintes, espectadores dos milagres e das manifestações sobrenaturais do Senhor. Não, eles fizeram e tornaram-se parte da igreja de Jesus. O Senhor quer muito mais de nós do que simplesmente uma pregação que nos acalente o coração. Ele quer muito mais de nós do que uma pregação que amenize a nossa consciência culpada, ou quem sabe alivie o peso das nossas ideias equivocadas sobre o Evangelho. Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade. Ele quer que nós tenhamos uma vida de integridade. Ele quer que nós tenhamos uma vida de comunidade, vivendo envolvidos com o povo de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Que hoje seja um tempo que você possa dedicar a sua vida ao Senhor
completamente. Reconhecer aquilo que são os seus pecados, reconhecer aquilo que são seus atos de desobediência e rebeldia e voltar-se completamente para o Senhor, reconhecendo a sua necessidade dele e fazendo aquilo que ele deseja, vivendo uma vida na presença dele e completamente envolvido com a sua obra. Que o Senhor, o nosso Deus, aquele que é Deus sobre tudo e sobre todos, aquele que é o Senhor de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dê a graça de vivermos uma vida a partir daquilo que nos fala a sua palavra. Amém. Eu quero, nesse instante, convidar você a orar. Quero convidá-lo a, nesse momento, estar buscando a presença do Senhor em oração. Deus amado e bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas. E somos gratos, ó Deus, porque o teu poder revelado na tua palavra, porque ela nos diz que o Evangelho do Senhor é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crer. Por isso, Deus, nós te agradecemos pelo poder manifestado na tua palavra. Somos gratos, ó Pai, porque ela continua a nos corrigir, nos ensinar, continua a nos orientar a vivermos da maneira que o Senhor deseja. Nesta noite, o desejo do nosso coração é que, mais uma vez, não fiquemos apenas naquilo que é o ouvir, aquilo que é o receber, aquilo que é o saber, mas que venhamos a praticar, a viver aquilo que a tua palavra nos diz. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos pecados, tem misericórdia, Senhor, da nossa arrogância, do nosso orgulho. Ensina-nos, Senhor, a viver na dependência do Senhor a cada dia. Para a glória do teu nome, ó Pai, no nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao término desse momento de culto. Quero destacar os aniversariantes da semana. Esta semana nós temos a Gisele Cristina da Silva Mendes, no dia 23. Departamento Infantil, nós temos o Wallace Rica Araújo Costa, dia 20. Dia 24, Emanuel Leandro de Jesus. Além disso, no dia 21, temos o aniversário de casamento do irmão Caio Marcelo Mendes e da irmã Neuza Maria Almeida Mendes Silva. Então, que o Senhor esteja abençoando a vida destes queridos rica e abundantemente. Quero deixar também uma outra palavra. Nós estamos chegando nesse tempo, vivendo nesse tempo, a nossa campanha de missões nacionais. E esta campanha, ela é realizada de várias maneiras. A primeira delas, com oração. Nós temos um aviso para você que nós teremos no final deste mês, no sábado, o nosso dia de oração pró-missões nacionais. E eu quero lhe convidar a participar conosco. Neste próximo sábado, nós teremos essa reunião de oração. Quero também convidar você a estar se envolvendo com esta campanha a partir daquilo que são as informações que ocorrem a cada domingo. Nós temos o nosso momento missionário e temos a oportunidade de conhecer um pouco sobre aquilo que é a obra missionária no Brasil. E todas as sextas-feiras, na nossa live do culto de oração, às 19h30, no canal do YouTube da igreja, nós temos também um momento que é um momento missionário. A cada semana nós temos um missionário testemunhando daquilo que é o seu ministério, aquilo que é o projeto que ele está trabalhando, qual ele está trabalhando, e assim informando-nos acerca da obra do Senhor. Mas também é aquilo que nós fazemos com as nossas contribuições. A Bíblia nos diz que só há duas formas de fazermos missões: indo ou sustentando aqueles que vão. Só essas duas maneiras de fazermos a obra missionária. Ou nós nos dispomos a ir, ou seremos aqueles que sustentarão os que estão indo. E eu quero dizer a você, nós não temos mais as campanhas nas classes de EBD, nós não temos mais a nossa feira missionária, e a única coisa que nós temos tido é a possibilidade da nossa contribuição voluntária. Eu quero que você esteja fazendo isso. Desde a campanha passada, nós temos pedido àqueles que estão contribuindo para com a obra missionária que faça sua contribuição e coloque 10 centavos a mais.
Se você vai doar, por exemplo, R$100, coloque R$100,10, porque a tesouraria saberá que esta oferta, este depósito, é designado para a oferta de missões nacionais. Além disso, queremos dizer a você que está vendo aí na sua transmissão tanto a conta da igreja, o CNPJ, no Banco Bradesco e o nosso CNPJ. Você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer um depósito em conta corrente, e aí, utilizando o CNPJ da igreja, você estará se mantendo e contribuindo à obra do Senhor. Você que não pode vir à igreja, pode continuar contribuindo para que a obra do Senhor permaneça e continue a crescer. Além do mais, hoje nós estamos usando também aquilo que é o QR Code, que aí está também na sua transmissão. Você pode fazer a sua contribuição através do app chamado PicPay. E aí você que tem esse app pode fazer a sua contribuição, e a sua contribuição estará entrando imediatamente na conta da igreja. Então, eu quero pedir a você que continue investindo na vida da sua igreja e na vida daqueles que aqui estão e são abençoados a partir desta igreja. Nós continuamos dizendo aos irmãos, nós temos um desafio de fé, nós não temos uma campanha de recursos. O nosso desejo é que até o final do ano, e o nosso pedido a Deus, e orando por isso diariamente, é que nós tenhamos o nosso elevador concluído até o final deste ano. É uma campanha de aproximadamente R$50 mil, é uma despesa melhor de R$50 mil. Nós não temos nenhum recurso destinado a isso até então. A única coisa que nós estamos fazendo é orar, clamando a Deus para que levante pessoas que possam contribuir com esse intuito, com esta obra, para que até o final do ano ela esteja concluída. Muitos dos nossos idosos têm dito, todas as vezes que posso falar e conversar com eles, têm dito da expectativa deles de ver esse elevador pronto, para que eles possam, a partir do ano que vem, quem sabe, voltar a frequentar os cultos e participar conosco aqui aos domingos pela manhã. Então, ore, contribua, envolva-se, participe. Lembre-se, Deus ama aquele que dá com alegria. O desejo de Deus é que a sua doação e contribuição seja um ato de amor, seja um ato de dedicação alegre e feliz ao Senhor. Nós vamos encerrar esse momento de culto. Quero te convidar a louvar ao Senhor, adorar através de um hino de louvor a Deus, de gratidão, de exaltação ao Senhor, e quero te convidar aí na sua casa a exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Quero desejar a você uma semana de bênçãos, uma semana repleta do cuidado, da presença e do poder de Deus. E gostaria que você estivesse vivendo de forma muito especial esta semana, testemunhando, seja isso através dos cultos matinais, que nós temos às 6:30 da manhã, no meu Facebook, seja isso através da nossa sala do Zoom, às 8 horas, às 20 horas na segunda-feira, seja isso através do nosso Celebrando a Recuperação no YouTube, às 19h30 da quarta-feira, ou seja, isso através dos domingos, às 9 da manhã, às 10h30 e às 18h30, também no canal de YouTube, presencialmente às 10:30 da manhã. Não deixe de estar presente, não deixe de participar, não deixe de se envolver. A obra de Deus não pode parar. Domingo passado, mais uma vez, o Senhor nos falou claramente. A Igreja de Cristo vive hoje um tempo de batalha espiritual. E nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Essa batalha, ela não será perdida. Essa guerra não vai nos destruir, porque o Senhor já conquistou a nossa vitória. E nós haveremos de marchar triunfantemente em direção àquilo que é o propósito dele para nós. Louvemos ao Senhor nesse instante com toda a alegria do nosso ser. És o meu refúgio, minha fortaleza.
és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, em ti, Senhor, e se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra